Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã. Nesta quarta-feira, nós, pela graça de Cristo, estamos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês que tenham aí tirado um tempinho para ouvir a palavra de Deus, estudar a sua lição, ouvir os vídeos. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês. Nossa lição de hoje: escravos em Cristo. Nós vamos ainda continuar aqui no capítulo 6 do livro de Efésios, e nós vamos ver aqui a continuação do conselho de Paulo referente aos servos ou escravos. Porém, hoje nós vamos falar sobre os escravos cristãos. Naquele contexto, havia muitos que haviam aceitado a Cristo Jesus, mas eram escravos. Porém, em Cristo estava liberto dos seus pecados, liberto da condenação, porque Cristo os perdoou. Agora aqui Paulo ensina, à luz da palavra de Deus, como que Deus deveria portar, mesmo sendo escravos, mas conhecendo a Jesus. Eu oro com vocês neste momento, vamos pedir a bênção de Deus para que fique bem claro, pelo Espírito Santo, a nossa lição. Altíssimo Deus, nosso querido e bom Pai, agradecemos o Senhor nesta manhã pela oportunidade, Senhor, de podermos estar na Tua presença para o estudo de mais uma lição. Pedimos a orientação do Deus Espírito Santo e eu quero agora, Senhor Deus, pedir uma bênção especial por todos os meus irmãos que estão comigo na sala da esperança, estudando a lição. Senhor Deus, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, trazendo, Senhor Deus, a Tua verdadeira paz, harmonia, fazendo com que, ó Pai querido, a Tua palavra possa operar grandes milagres na vida de cada um dos Teus filhos. São bênçãos, querido Pai, que nós te pedimos, confiados unicamente nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Escravos de Cristo, como eu disse para vocês, é a lição que nós vamos estudar hoje, o capítulo 6, 5 a 8. Eu quero estudar estes versos na Bíblia, queridos, juntamente com vocês. Diz assim, olha: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Então esta é a mensagem que nós estamos aí meditando nesses versos. Aqui Paulo menciona, queridos, a forma como um cristão, um filho de Deus, redimido por Cristo, deve ter a visão do seu trabalho, visão do seu emprego. Vamos trazer para nós. Nós não estamos mais vivendo em um regime de escravidão, como aqui nesse contexto, na época de Paulo, mas nós temos também como empregados, muitas vezes, como apresentar os nossos trabalhos também temos patrões. Então, nós vamos entrar nesse contexto como se nós estivéssemos realmente, querido, recebendo essas mensagens para nós. E é exatamente isso, ok? O conselho aqui, queridos, é que o nosso trabalho, quando nós devemos ou estivemos
executando, seja ele, vamos dizer assim, por um empregado, alguém, né, que tem um patrão, ou mesmo que você seja um prestador de serviço, tá? Nós precisamos, queridos, à luz dos ensinamentos da Palavra de Deus, apresentar um trabalho, um serviço, né? Não como se nós estivéssemos interessados simplesmente para apresentar para uma pessoa, como diz aqui o texto. Mas esse deve ser tão bem feito, de tão boa qualidade, feito de, sabe, de um coração agradecido, como se estivéssemos ou estamos sim fazendo para Deus. Aliás, queridos, nós precisamos entender que, veja só, o mundo hoje tem, vamos falar aqui do nosso país, né? Na nossa realidade, um percentual enorme de pessoas desempregadas, tá? Pessoas que começam o dia e terminam o dia sem ter algo a fazer para ter em troca, né, um rendimento, um salário para manter a sua família. E por essa razão há muitas famílias que terminam o dia e vai dormir sem ter um pedaço de pão para colocar no seu estômago. Então, se você tem um emprego, se você tem um trabalho, que esse trabalho, queridos, seja um trabalho que você presta como um servo, como um funcionário, ou que seja um trabalho que você está prestando como um profissional liberal, tá? Vamos dizer assim, um profissional autônomo, que tudo aquilo que você fizer, que estar à sua mão para o fazer, faça bem feito. É isso que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo. Faça da melhor qualidade. Faça, queridos, como se fosse um produto que você está vendendo. E na realidade você está vendendo para alguém, tá? O seu trabalho como um produto. E esse deve ser feito, deve ser então apresentado para o seu comprador da melhor maneira possível, um bom produto. Tá? Faça bem feito. Faça como se você estivesse fazendo isso como Deus estivesse pedindo para você. E aqui na realidade o que Paulo quer expressar aqui, queridos, é que Deus ele está em primeiro lugar. Tá? Então essa prestação que nós precisamos fazer, e eu quero aqui já apresentar para vocês, por exemplo, uma parábola contada por Jesus referente aos talentos. Tá? E nessa parábola contada por Jesus, em que um grande fazendeiro estava para viajar e ele então distribuiu os seus talentos para os seus servos. E ele analisou, né, a capacidade de cada um deles para que ele pudesse ter êxito, né? Ele usou a sua sabedoria distribuindo, né, uma quantidade maior para alguém que tinha mais capacidade, uma quantidade inferior, menos, né, do que aquele que recebeu 5 talentos, recebendo 2, porque ele tinha capacidade para desempenhar bem com 2 talentos, e ele viu que um deles tinha a capacidade para
manejar, para cultivar, trabalhar com um talento, teria todos estes resultados positivos. Tá? O resultado que nós conhecemos, que o que recebeu 5 trabalhou, né, assim, com muita fidelidade, né, na medida, na capacidade que ele poderia, e ele conseguiu produzir mais 5 talentos. Quer dizer, ele multiplicou. Né? Da mesma forma aconteceu com o que recebeu 2 talentos. Tá? Agora veja o que aconteceu com aquele que recebeu um talento. Ele não desenvolveu, não cultivou, não trabalhou, não multiplicou. Né? Ele apenas enterrou o seu talento. Tá? Aqui, queridos, é uma boa comparação exatamente com esta lição que nós estamos estudando. Tá? Porque quando nós somos contratados para prestar algum tipo de serviço, como um funcionário ou como, um funcionário público ou como um autônomo, na verdade, queridos, nós precisamos, como aquele que recebeu 5 talentos e como aquele que recebeu 2 talentos, fazer da melhor forma possível. Trabalhar para apresentar o melhor para o patrão. Tá? Aqui conta também, queridos, que nós somos abençoados e abençoados por Deus. Tá? Deus, ele vai retribuir pelo seu esforço, pelo seu trabalho, por aquilo que você está fazendo. E você pode ter certeza que realmente, se você faz o melhor com fidelidade, com honestidade, a recompensa você vai receber de Deus. Tá? Deus, ele usa o seu patrão, seus patrões, muitas vezes, queridos, como um instrumento para distribuir a bênção de Deus para você. Tá? Então, nunca nós devemos, queridos, fazer o nosso trabalho, aquilo que está à nossa mão, ao nosso alcance para fazer, né? Quem sabe aí de má qualidade. Por exemplo, você tem capacidade de ter uma produtividade X naquele dia, né? E muitas vezes a pessoa fica segurando, né, ali o trabalho para não dar produtividade, apenas ali cumprindo, né, a ordem do dia, esperando que as horas passem, torcendo que seja o depressa possível, para que ele possa, né, retornar para a sua casa, e não está preocupado exatamente, né, com o patrão, né, com as despesas que ele tem, com os impostos que tem para pagar. Tá? Então, tudo isso, né, é custeado pela a produtividade, pelo trabalho que ele contratou. Tá? Então, na medida do possível, aquilo que está sobre a sua capacidade para fazer, como um talento que você recebeu, você precisa, né, apresentar da melhor maneira possível. Então veja que a recompensa daquele que recebeu 5 talentos e daquele que recebeu 2 talentos e produziu, que chegou a ponto de multiplicar, então receberam a bênção, a recompensa, dizendo, né, ali do seu Senhor: servo bom e fiel. Como foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Tá? Então, queridos, a nossa salvação é pela graça. Jesus nos salva pela sua graça. Nós não fazemos nada para merecer a salvação. Ele nos liberta
da condenação dos nossos pecados pelo seu amor, pela sua graça. Tá? Mas uma vez que nós conhecemos a Jesus, que fomos salvos por Ele, e sabemos, queridos, o que nós devemos fazer, e não o fazemos, e isso tem um custo. Nós vamos pagar um preço por isso. Assim como aquele servo mau, né, que ele enterrou o seu talento. Tá? E quantos hoje têm enterrado também o seu talento? Que não seja esse, queridos, a nossa sorte. Que o Espírito de Deus esteja trabalhando no nosso coração constantemente, para que nós possamos servir a Deus e servir também aos homens, tá? De coração agradecido, de bom grato. É tão gostoso você poder fartar a sua mesa todos os dias, ter ali o seu rendimento para pagar as contas no final do mês, né? Tudo isso, queridos, são bênçãos de Deus que coloca pessoas no seu caminho para que você possam ter estas bênçãos. Nós precisamos aprender a ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele faz. Agradecer a Deus pelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho para nos ajudar. Tá? Para termos o nosso pão de cada dia, para termos o nosso corpo aquecido com uma boa roupa, tá? Enfim, tudo aquilo que nós conseguimos para o manter da nossa vida, queridos, através do nosso trabalho, do nosso emprego, tá? São bênçãos de Deus. É Deus que proporciona tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que nós possamos realmente reconhecer o quanto Deus tem sido bom para conosco. E vamos aprender a ser fiéis e sinceros nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, com os nossos patrões. Queridos, vamos colocar essa lição no nosso contexto, neste momento para nós, conselho para nós. Que Deus te conceda um ótimo dia, muito abençoado. Desejo a você que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida. Meu abraço e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa nova lição. Fique com Deus. Até logo.